Bom dia, meu nome é João Agra, sou graduado em Engenharia de Produção com especialização em Finanças e Controladoria, professor do Departamento de Engenharia de Produção na área de Engenharia Econômica, e hoje nós vamos trazer para vocês a importância da transformação das taxas e a sua influência em análise de alternativas de investimento. A nossa aula hoje será dividida em 3 partes. Na primeira, nós vamos trabalhar com vocês os conceitos de taxa nominal, taxa efetiva e a utilização de taxa proporcional e taxa equivalente. Na segunda aula, nós vamos aplicar e aprender juntos como fazer essa transformação, quando necessário e de que forma. E na terceira, nós vamos utilizar esses conceitos em alternativas de investimento em um exemplo prático para poder saber escolher qual a melhor alternativa. Vamos aprender junto? Primeiro conceito da aula de hoje, de tema transformação de taxas no processo de tomada de decisão para a seleção de alternativa de investimentos, vamos começar pela base, pelo nosso alicerce, conceito de taxas proporcionais. O que são taxas proporcionais? São taxas que acompanham a relação entre si das suas unidades de tempo, dos seus períodos. Como assim? Vamos a esse exemplo aqui, que no exemplo prático fica mais fácil da gente entender o conceito. Duas taxas. Exemplo 1, uma taxa anual de 12% ao ano e uma taxa mensal de 1% ao mês. Como conhecemos, a relação de tempo entre ano e mês é que um ano equivale a 12 meses. Então, vamos entender esse conceito de taxas proporcionais partindo como base desse conceito temporal, de transformação temporal entre as unidades? Ora, se eu tenho uma taxa mensal de 1% ao mês e quero transformá-la para ano, como é que eu vou fazer? Eu vou obter uma taxa anual, partindo do pressuposto que eu conheço a minha taxa mensal, em decimal 0,01, que equivale a 1%, tá? Se eu estou saindo de uma unidade de menor amplitude mensal para uma unidade de maior amplitude anual, o meu operador vai ser o operador da multiplicação. Como um ano tem 12 meses, aqui eu venho e multiplico por 12. E aí eu vou obter uma taxa de 0,12 ou 12% ao ano. Opção 2, eu faço o inverso. Eu tomo como base a minha taxa anual. E aí eu vou transformar a minha taxa mensal, partindo do pressuposto que eu conheço a minha taxa anual de 12% ao ano. Mais uma vez, trabalho com ela em decimal, 0,12. Como um ano tem 12 meses, como vocês podem observar aqui, eu estou agora no sentido contrário. Eu estou saindo de um universo temporal de maior amplitude, universo anual, para um universo temporal de menor amplitude, universo mensal. Então, nesse caso, o meu operador vai ser o operador da divisão. Então, aqui eu vou dividir. Como um ano tem 12 meses, aqui divido por 12. E aí eu vou obter uma taxa de 0,01 ou 1% ao mês. Pessoal, como um ano tem 12 meses e uma taxa anual ela é 12 vezes a taxa mensal, observem que existe esta mesma proporção de transformação temporal existe entre as taxas. Então, sim, eu posso afirmar que 12% ao ano ela é proporcional a 1% ao mês, tá? Elas sim são proporcionais. E aí nós vamos ao nosso segundo ponto, conceito de taxas equivalentes. Para entendermos o conceito de taxas equivalentes, nós temos que recorrer a outro conceito de matemática financeira, a relação entre o valor futuro ou montante com o valor presente, também conhecido como capital. Em regime de juros simples, ao pegar um capital ou valor presente e multiplicar pelo fator de capitalização em regime simples, conhecido por 1 mais I vezes N, certo? Eu vou obter o valor futuro ou montante. Em regime composto, esse fator ele muda um pouco, ele fica 1 mais I elevado a N. Por quê? Porque ao incidir isso várias vezes, tá? O meu número de períodos ele passa a ser importante de tal forma que vai ter caráter exponencial. E aí sim, uma vez conhecendo esses conceitos na relação de valor futuro e valor presente,
eu posso agora entender o conceito de taxas equivalentes. O que é que são taxas equivalentes, afinal? São duas taxas quaisquer que, quando aplicadas a um mesmo período de tempo, certo? Durante o mesmo período de tempo, um capital aplicado durante o mesmo período de tempo vai reproduzir o mesmo montante. Ou seja, eu vou avaliar se elas são equivalentes em regime simples ou se elas são equivalentes em regime composto. O conceito é o mesmo. O que é que muda? A aplicação em função do regime e a adaptação através dos seus fatores de capitalização. Eu lembro a vocês que é importantíssimo que nesse processo sempre a taxa de juros e o número de períodos eles devem estar no mesmo horizonte temporal. Em outras palavras, se você está trabalhando com taxas anuais, o teu horizonte de tempo, os teus períodos têm que estar sendo trabalhados em anos. Se a taxa está mensal, em meses e assim sucessivamente. Uma vez entendendo este conceito de taxas equivalentes aplicadas a regime simples e regime composto, nós podemos agora trabalhar o mesmo exemplo que trabalhamos há pouco no conceito de taxas proporcionais. Olha só, temos aqui a primeira taxa, 12% ao ano, a segunda taxa, 1% ao mês. Nós já acabamos de descobrir anteriormente que elas sim são taxas proporcionais. Agora nós vamos tentar entender se elas também são efetivas. Perdão, se elas são equivalentes em regime simples e em seguida em regime composto. Então, vamos pegar os dados da questão, certo? Desse nosso exemplo específico. Eu vou utilizar como base um valor presente, um capital de R$1.000 e eu estabeleci que o horizonte de tempo vai ser um ano, também equivalente a 12 meses, tá? Então, vamos aqui para regime simples, calcular o valor futuro, certo? Da primeira taxa, ou seja, 12% ao ano. Então, se eu quero obter um valor futuro em regime simples, eu vou pegar o valor presente, que foi estabelecido como R$1.000 no nosso exemplo. Então, aqui, ó, R$1.000. E vou multiplicar ele pelo fator de capitalização em regime simples. Mais a minha taxa, que a minha primeira taxa é 12% ao ano, 0,12, certo? E o meu tempo, 1 ano. Então, aqui, ó, vezes 1. E aqui nós vamos obter um valor de R$1.120. Ou seja, em regime de juros simples, aplicando R$1.000 durante um ano a uma taxa de juros de 12% ao ano, eu vou obter um valor futuro ou montante de R$1.120. Agora vamos buscar fazer o mesmo procedimento com a segunda taxa, a taxa de 1% ao mês. Então eu estou aplicando, olha o conceito, galera, R$1.000, estou aplicando o mesmo capital, multiplica aqui 1 mais I, nesse caso agora a taxa muda, 1%, vezes, não é um prazo de um ano? Se eu estou trabalhando com a taxa mensal, eu tenho que trabalhar com o prazo em meses. 1 ano, 12 meses. Então aqui, ó, vezes 12. E vamos obter o mesmo valor de 1.120. Então, voltando para o conceito, a gente quer provar que essas taxas são equivalentes. O conceito de taxa equivalente é o que, pessoal? Duas taxas quaisquer, 12% ao ano, 1% ao mês, são aplicadas ao mesmo capital, R$1.000, durante o mesmo horizonte de tempo, 1 ano, 12 meses, reproduzem o mesmo montante. Em regime simples, reproduziram o mesmo montante de R$1.120, tá? E aí nós podemos tirar a primeira conclusão. Que conclusão? Se duas taxas forem proporcionais, elas serão equivalentes em regime simples, certo? E agora nós vamos aplicar o mesmo conceito de taxas equivalentes em regime composto. Vamos fazer o mesmo procedimento com uma pequena diferença. Como o regime de juros compostos tem caráter exponencial, como vocês já devem ter ouvido falar por aí, nós temos a incidência de juros sobre um capital ao final do período anterior, que a partir do segundo período também vai ter juros. E aí, tradicionalmente conhecido como juros sobre juros ou bola de neve. Então, em função desse caráter de crescimento de juros exponencial, o fator muda e o N tem maior importância. Então, ó, o valor futuro para a primeira taxa, voltando aqui, ó, 12% ao ano,
eu vou pegar os mesmos R$1.000, ó, mesmo capital, aplicado 1 mais a taxa, ó, 1 mais 12% ao ano durante um ano, e vou reproduzir aqui o que, ó, R$1.120. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui, ó, com a minha segunda taxa, a taxa de 1% ao mês. Então, ó, aplico o mesmo capital, R$1.000, 1 mais a taxa, 0,01, elevado a 12 meses. Nesse caso aqui, ó, o montante que vai ser obtido por nós, R$1.126,83. Observem que em regime composto foi diferente aqui, ó, o montante obtido. E aí nós podemos tirar uma segunda conclusão. Que conclusão é essa? Duas taxas são proporcionais, uma vez sendo proporcionais, a exemplo, 12% ao ano e 1% ao mês, elas serão também equivalentes, mas em regime simples, mas não serão equivalentes em regime composto. Ok, pessoal? Ficou clara aí a ideia? Pronto, agora nós estamos prontos, partindo do conhecimento desses dois conceitos, taxas equivalentes e taxas proporcionais, para passarmos à próxima fase, o conceito de taxas nominais e taxas efetivas. Pessoal, uma vez conhecendo o conceito de taxas proporcionais e equivalentes, estamos prontos para passar a próxima etapa, conhecer o conceito de taxas nominais e taxas efetivas e a diferença entre elas. Taxas nominais é aquela taxa que é declarada ou contratada em qualquer operação financeira. A exemplo, contratos de crédito, financiamentos, empréstimos, aplicações ou quaisquer outro tipo de operação. Essa taxa, de fato, não reflete os juros da operação, certo? Uma vez que o valor tomado, certo, como base de cálculo, não vai representar o valor final que vai ser desembolsado ou recebido. Não representa, de fato, os juros que vai estar relacionado a essa transação. Outra definição abordada por alguns autores é que o prazo de informação de incorporação de juros a esse capital tomado não vai coincidir com a taxa que se refere. E aí, conceitualmente, esses dois conceitos referem-se ao conceito de taxas nominais, a definição de taxas nominais. Já as taxas efetivas são aquelas que vão refletir de forma correta, de forma coerente, a operação que está sendo feita. E aí vocês podem estar se perguntando, ok, mas como eu vou diferenciar isso na prática? Vamos ao exemplo que fica mais fácil. Se eu digo para vocês, ó, nós temos uma taxa anual de 10% ao ano com capitalização mensal. Outro exemplo, uma taxa mensal, 5% ao mês com capitalização semestral. O que é que coincidiu nesses dois exemplos? Observem que a minha taxa, no caso do meu primeiro exemplo, está em ano e o regime de capitalização está em meses. E na segunda, a minha taxa está em meses e o regime de capitalização está em semestres. Observem que o período da taxa e o período de correção do dinheiro no tempo, em outras palavras, de capitalização desta taxa, estão em períodos divergentes. Ó. Uma taxa anual, capitalização mensal. Uma taxa mensal, capitalização semestral. Quando acontecer isso, de não coincidir os períodos da taxa e da capitalização, nós vamos chamar esta taxa de taxa nominal. Em contrapartida, por outro lado, ó, o mesmo exemplo, com pequenas diferenças. 10% ao ano com capitalização anual. Ó, taxa anual, capitalização anual. O outro exemplo, 5% ao mês com capitalização mensal. Então nós vamos ter uma taxa mensal e o período de correção do valor no dinheiro do tempo também em meses. Quando o período da taxa coincidir com o período da capitalização, aí chamaremos estas taxas de taxas efetivas. Pessoal, uma vez passando pelos conceitos de taxas proporcionais, taxas equivalentes e agora taxas nominais e taxas efetivas, vamos colocar a mão na massa? Vamos para a prática? Eu trouxe um estudo de caso aqui, de hipotético, de seleção de investimentos. E aí imagine que um determinado investidor está se preparando para investir em 2023, ele não quer deixar mais o seu dinheiro parado em casa. E aí levantamos aqui 5 opções, tá? Primeira opção, deixar o dinheiro na poupança, que poupança nova, né?
70% de taxa de juros em relação à Selic. A capitalização dela, imaginando nesse exemplo hipotético que ela vai ser anual e não vai ter incidência de imposto de renda. Tesouro prefixado, taxa de juros de 12% ao ano, com capitalização anual, mas esse aqui vai ter incidência de 17,5% de imposto de renda. Tesouro Selic, de 5,75% ao semestre, com capitalização anual, 17,5% de imposto de renda. Certificado de depósitos bancários, o conhecido como CDB, 1,05% ao mês, com capitalização mensal e também incidência de imposto de renda 17,5%. E letra de crédito imobiliário, conhecido como LCI, 1,2% ao mês, com capitalização semestral e 0% de imposto de renda. A essas informações, nós vamos acrescentar que a nossa Selic está 13,75% ao ano, tá? E vamos trabalhar a inflação, o IPCA, certo? E aí, quando chegar o momento que eu for trabalhar esse IPCA com vocês, eu vou dizer para vocês que valor nós vamos estar trabalhando. Lembrando a vocês que aqui é o conceito de inflação, certo? O índice de preço aplicado ao consumidor mais amplo, o maior índice, o índice mais utilizado no Brasil, certo? Eu vou aplicar essa inflação aqui, uma projeção de 7,5% ao ano, certo? E aí, vamos para o próximo vídeo, aprender como trabalhar essas taxas aplicadas aos conceitos de taxa nominal, taxa efetiva, taxa proporcional e taxa equivalente. Nos vemos no próximo vídeo.